A disciplina que vem de Deus é algo bom? Como a disciplina que vem do Senhor colabora também para o nosso crescimento? E também, como está a sua vida de louvor? Vamos refletir sobre isso através do Salmo de número 30. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, eu quero te pedir um favor. Você que está assistindo o vídeo, esse vídeo tem abençoado a sua vida, esses estudos têm abençoado a sua vida? Deixe o seu comentário, curta também o vídeo, porque fazendo isso, com essa atitude sua, que é uma atitude gratuita, não é cobrado nenhum valor por isso, você consegue fazer com que o canal cresça ainda mais, alcance mais pessoas. Com essa simples atitude, você ajuda e muito aqui o canal. Portanto, faça isso, nos abençoe, deixando aí a sua curtida e também o seu comentário, porque fazendo isso, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você e você vai receber mais estudos da Palavra de Deus, não só desse canal, mas também você vai ajudar a mostrar para o YouTube que esse assunto é interessante e assim ele vai entregar para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida por essa atitude. Vamos então aqui, hoje eu fiz a seguinte divisão para estudo do Salmo de número 30. Dividi em 4 partes, primeiro do verso 1 até o verso 3. Nós vamos observar em como o salmista declara a sua gratidão a Deus. Ele expressa a sua gratidão a Deus e nós vamos entender o porquê que ele se dirige a Deus dessa forma. Do verso 4 até o verso 5 é um convite de louvor. Você vai perceber como que o nosso louvor ele é contagiante a outras pessoas. Também do verso 6 até o verso 7 é a lembrança do momento da queda, o momento em que o salmista recebe a disciplina de Deus e como ele encarou, como ele recebeu essa disciplina do Senhor. E também do verso 11 até o verso 12, a nossa quarta parte, é o momento final, onde ele celebra a resposta de Deus, ele vibra com a resposta do Senhor. Vamos então à leitura do verso 1 até o verso 3, onde o salmista declara a sua gratidão ao Senhor. Ele diz, deixa eu colocar aqui em tela primeiro: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Então perceba que o salmista estava aqui num momento de sofrimento. Provavelmente uma grande e poderosa enfermidade estava sobre a vida do salmista neste momento. Mas aqui ele louva a Deus e por pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo é justamente porque o Senhor não permitiu que a sua situação fosse motivo de riso para os seus inimigos. Ele diz, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi, naquele momento, provavelmente tinham vários inimigos. Pelo menos 2 aqui eu consigo lembrar você. Primeiro, aquelas pessoas que eram seguidoras de Saul e talvez interpretassem que Davi estava usurpando, tomando a coroa à força. E, em segundo lugar, também, provavelmente, aqueles inimigos de Deus, eram inimigos do Senhor e automaticamente também se tornariam inimigos de Davi e o perseguiriam porque ele estava louvando ao Senhor. A sua vida era uma vida de obediência a Deus. Então ele estava cercado de inimigos por todo lado. Imagine você que situação terrível. Você está com uma grave enfermidade, sofrendo e ainda pensando que você, de algum modo, se tornará motivo de chacota para aqueles inimigos que estão ao seu redor. Mas Deus foi fiel sobre a vida do seu servo e não permitiu que ele se tornasse motivo de riso para os seus inimigos. E por isso, ele louva ao Senhor e louva a Deus com alegria. Louva a Deus pela sua fidelidade. O segundo motivo que ele louva a Deus é justamente pela cura da sua enfermidade. E o Senhor, como ele diz aqui, tirou ele da sepultura. Ele estava, segundo ele, numa condição já de morte praticamente, e o Senhor o tirou dessa sepultura, ou seja, o Senhor lhe trouxe novamente a vida, o Senhor restaurou a sua saúde. Mas do que se trata essa enfermidade? De onde veio essa enfermidade? Nós vamos perceber aqui ao longo do texto que o salmista interpretou essa enfermidade como uma disciplina da parte
de Deus. Inclusive, muitos estudiosos compreendem que este Salmo 30 ele possa se referir ao texto do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. É quando Davi, ele ali levado pelas palavras de Satanás, ele resolveu fazer um censo do povo. Ele resolveu fazer uma contagem do povo, algo que era desagradável a Deus. E nós lemos então, neste texto, no capítulo 21, que o Senhor trouxe disciplina sobre a vida de Davi. Então, provavelmente, este Salmo 30 se refere a este momento. E ele diz aqui no verso 2, o finalzinho, tu me curaste. Essa expressão, ele atribui que a cura veio da parte do Senhor. É o Senhor que providenciou a cura sobre a sua vida e ele louva a Deus por isso. Ele louva a Deus pela sua saúde restaurada. Um belíssimo exemplo, porque muitos de nós pedimos a Deus por saúde. Muitos de nós pedimos a Deus frequentemente para que Deus continue cuidando, abençoando a nossa saúde. Mas quantas dessas pessoas que pedem a Deus por saúde agradecem a Deus pela bênção que receberam? Agradecem a Deus pela bênção da saúde que tem em sua vida? Já cabe aqui uma importante reflexão, não é mesmo? Querido irmão, querida irmã, nós continuamos no nosso propósito de abençoar vidas aqui através deste canal. Por isso eu tenho um convite muito especial para você agora. Quem é aquela pessoa que o Espírito Santo traz ao seu coração neste momento? Certamente você se lembra de uma pessoa especial agora. Então que você faça algo especial. Mande uma mensagem para essa pessoa, encaminhando esse devocional, este estudo e diga: fulano, me lembrei de você no dia de hoje, estou orando pela sua vida. Ore pela vida dessa pessoa. É muito bom nós estarmos conduzindo a nossa vida e de repente a gente recebe a mensagem de uma pessoa querida que diz que está orando por nós. Isso é algo precioso. Nós devemos constantemente estar fortalecendo uns aos outros. Então, ore por essa pessoa que o Espírito Santo trouxe ao seu coração e envie esse devocional para ela. Eu tenho certeza que Deus continuará abençoando muitas pessoas através dessa nossa atitude. Então, faça isso. Vamos então à segunda parte aqui do Salmo de número 30, o verso 4 até o verso 5. Agora ele faz um convite de louvor. Ele diz: cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Perceba, então, como o louvor é algo contagioso. Ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Uma pessoa que tem uma vida de adoração, uma vida de louvor a Deus, essa pessoa consegue motivar as pessoas que estão à sua volta a também louvarem a Deus, e isso é precioso. Você vai perceber aqui que o salmista, com a sua alegria por ter recebido a cura da parte de Deus, o seu coração está em momento de completa adoração a Deus. Ele está alegre em poder louvar a Deus e a sua atitude é de influenciar mais pessoas a também louvarem ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, se eu e você tivermos uma vida de completa entrega em louvor e adoração a Deus, constantemente o resultado é a nossa influência sobre quem está à nossa volta, para que também essas pessoas adorem a Deus, para que também essas pessoas louvem ao Senhor. Isso é algo precioso. E eu te pergunto, como está a sua vida de adoração? Você tem contagiado as pessoas à sua volta para louvarem ao Senhor? Isso é algo importantíssimo. Mas também aqui neste verso 5, o salmista ele fala da disciplina de Deus. Ele faz uma comparação, um contraste entre a disciplina de Deus e o resultado desta disciplina. Ele demonstra que a disciplina de Deus é algo necessário, mas o resultado dessa disciplina é algo ainda melhor. Por isso ele diz no verso 5, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, ou pode durar uma noite, mas a alegria irrompe amanhã, ou vem pela manhã. Então ele usa essas palavras exatamente por causa disso, porque ele tinha consciência de que a disciplina de Deus era algo que não era fácil de ser enfrentado, mas era necessário. E após passar por essa disciplina, os resultados dessa disciplina de Deus em amor era algo preciosíssimo, porque produz resultados para toda a sua vida. Então, ser disciplinado por Deus é também uma bênção, porque é o sinal do amor de Deus sobre a nossa vida. Inclusive, o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 6 e 7,
nos esclarece ainda mais sobre essa verdade, sobre a disciplina de Deus. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Então, se você e eu somos disciplinados por Deus, logo entendemos que também somos amados por Deus. E diz ainda o texto: e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então perceba que a disciplina é algo importante. Ser disciplinado por Deus é também uma bênção. E o salmista louva a Deus porque entendeu que a disciplina não era para a sua derrota, mas sim para a sua edificação. Louvado seja o Senhor que nos disciplina no momento correto, no momento em que nós necessitamos. Vamos então à terceira parte aqui deste salmo, o verso 6 até o verso 7. E deixa aqui no comentário, você já foi disciplinado por Deus em algum momento da sua vida? O que essa disciplina produziu na sua vida? Quais os resultados essa disciplina produziu na sua vida? Tenho certeza que maturidade e crescimento na presença do Senhor. Diz o verso 6: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Perceba que o salmista aqui passou pelos dois extremos. O momento em que ele se sentiu confiante demais. Ele se sentiu muito estável, porque Deus estava o exaltando. Ele foi exaltado por Deus, ele foi exaltado, até que chegou num momento de grande instabilidade na sua vida. E ele chegou ao ponto de dizer, jamais serei abalado. Jamais serei abalado foi o que ele disse, foi a sua expressão. Pode ser que o salmista tenha aberto no seu coração um espaço para algum tipo de orgulho. Começou a achar que ele poderia controlar a sua própria vida, poderia seguir o seu rumo como bem quisesse, já que nada poderia o abalar. Querido irmão, querida irmã, as fases de estabilidade na nossa vida são um grande risco para nós, porque no momento de estabilidade, nós podemos correr o risco de acharmos que nós não dependemos mais tanto assim do Senhor. Pode ser isso que aconteceu aqui com o salmista, porque ele diz logo abaixo que quando o Senhor escondeu a sua face, ou quando ele percebeu que ele estava em pecado contra o Senhor, ele percebeu a disciplina de Deus sobre a sua vida, ele ficou aterrorizado. Quando ele se deu conta de que não era tão grande assim, de que não estava tão estável assim, que dependia completamente do agir de Deus, ele ficou aterrorizado. Então, nós devemos sempre ter essa consciência, de que nós dependemos do agir de Deus em tudo, nós dependemos do cuidado de Deus em tudo nós somos dependentes do Senhor, nunca seremos autossuficientes, nós devemos tomar muito cuidado com isso, e o salmista percebeu que estava errado justamente no momento da sua doença. Quando ele ficou doente, ele ficou então aterrorizado, porque a sua situação era muito difícil. Mas aqui, justamente nesse seu momento de queda, no seu momento de sofrimento, ele busca o conserto para o Senhor, o que nos mostra que, sim, nós erramos, sim, nós falhamos, mas o caminho do conserto com o Senhor é o verdadeiro e genuíno arrependimento. Sempre podemos nos achegar diante de Deus com humildade, clamando a Deus pela sua misericórdia, e o salmista tinha essa certeza, porque foi essa a sua atitude. A partir do verso 8 ele diz, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Ele disse ainda no verso 10, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu o meu auxílio. Então, no momento de sofrimento, a sua única atitude foi de se derramar aos pés do Senhor e clamar a Deus pela sua misericórdia. Essa também deve ser a nossa atitude. Pecamos, falhamos, erramos contra Deus, o caminho é o arrependimento, o caminho é se derramar na presença de Deus, clamar a Deus pela sua misericórdia. Hoje nós compreendemos que o precioso sangue de Jesus é perfeitamente suficiente para perdão do nosso pecado, então devemos nos achegar a Deus com humildade e pedir a Deus perdão, e nós recebemos esse perdão da parte do Senhor. Vamos então à quarta parte e última do Salmo de número 30, o verso 11 e o verso 12, onde agora ele celebra a Deus pela resposta do Senhor sobre a sua vida. Verso 11 ele diz, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria.
O curioso é que no Antigo Testamento havia-se esse costume, né, de num momento de sofrimento, num momento de lamento, eles retiravam as suas vestes reais, as suas melhores roupas, deixavam as melhores roupas de lado e vestiam panos de saco, cobriam a sua cabeça com cinza, e era um momento de lamento, um momento de se derramar ali na presença de Deus, de clamor a Deus pela resposta de Deus, um clamor a Deus pelo seu perdão e por aí vai. Era um momento justamente de lamento. Então ele diz que esse momento de resposta de Deus foi justamente dessa forma, né? O Senhor mudou o seu pranto em dança. Aquilo que era pranto se tornou alegria. A sua veste que era de lamento se tornou em uma veste de alegria, ou seja, toda a sua situação mudou. E continua no verso 12: para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então o resultado dessa resposta de Deus, o resultado dessa nova fase na sua vida é justamente o louvor a Deus. Que maravilha é poder receber o cuidado de Deus sobre a nossa vida, não é bom? Quando nós estamos passando por um momento muito difícil e nós percebemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, nós percebemos a resposta de Deus sobre a nossa vida, nós nos voltamos para o louvor ao Senhor, porque louvar a Deus é algo precioso, é algo maravilhoso. Então, já finalizando aqui o nosso estudo, querido irmão, querida irmã, eu espero que tenha abençoado a sua vida. Eu quero ainda deixar uma pergunta muito importante. Como você recebe a disciplina de Deus? Como é que você passa pelos momentos de disciplina? Qual a sua resposta ao perceber que você pecou contra o Senhor? Querido irmão, querida irmã, busque sempre o caminho da misericórdia, o caminho do genuíno arrependimento. E uma outra pergunta: como está a sua vida de louvor? Como está a sua vida de adoração? No que você pode melhorar? Reflita sobre isso. Ore sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida, permitindo o Senhor. Eu volto em breve com mais um Devocional Kairos. Lembrando que os nossos estudos aqui são de segunda a sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.